Nesse semestre, nós temos estudado com a igreja os desafios do que nós chamamos sincretismo, as misturas que vão acontecendo naquilo que nós acreditamos, as adições que o cristianismo vem sofrendo com o tempo e que às vezes fazem com que ele perca a sua autenticidade ou possa aparentar-se, comprometido no meio dessa geração. Vimos que Paulo fala em Romanos de que nós temos que renovar a nossa mente, porque temos que atualizar o que nós cremos em relação ao momento que nós vemos. Não significa que a Bíblia precisa ser reescrita ou os conceitos de Deus precisam ser revistos, mas eu preciso entender o meu tempo na perspectiva do que eu creio. Deus é um só, seus princípios não mudam com o tempo, por isso que Deus, o que Deus é e o que Deus disse não passa. Jesus disse que passaria o céu e a terra, mas a ética de Deus, a verdade de Deus é algo que permanece. Mas eu preciso entender essa verdade, eu preciso enxergar no meu tempo de hoje essa presença de Deus, essa revelação de Deus, e essa é uma ação que eu preciso exercer com a minha mente, com o meu entendimento. Eu preciso entender o que a palavra mesmo me diz no contexto que eu vivo nos dias de hoje. E no encontro passado, nós estávamos introduzindo a ideia de Mateus 22, versículo 29, quando Jesus fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O desconhecimento permite a adulteração. O desconhecimento permite a deformação dessa verdade. Então, a partir do momento que me falta experiência e que me falta fundamentação, a minha fé pode entrar em crise. E por isso, nós falamos no encontro passado, em particular, sobre essa possibilidade de perceber o mundo sobrenatural, porque a fé ela tem o mundo da revelação, o mundo da escritura, e ela tem também o mundo invisível. E a gente não pode, a gente não pode ter apenas a fé das coisas invisíveis. Eu preciso também ter a fé que vem pelo conhecimento. Só o conhecimento ele fica vazio da fé. A fé ela tem também o seu suporte sobrenatural. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos presenciar Deus. E Deus não pode ser percebido pelos sentidos. Nos sentidos, nós percebemos o mundo material. Mas Deus, ele é percebido pelo Espírito Santo. E há como que escamas mesmo nos nossos olhos que nos impedem muitas vezes de perceber a vontade de Deus, a voz de Deus, a ação de Deus, o propósito de Deus. Falamos no encontro passado a respeito de como Deus nos fala, de como a gente ouve essa presença de Deus, como a gente identifica essa presença de Deus em nossas vidas. Quando eu digo que Deus não pode ser percebido pelos sentidos, porque, por exemplo, Deus é Espírito. E como Deus é Espírito, ele não pode ser tocado, ele não pode ser palpado. Eu posso até tocar na obra criadora, mas eu não toco em Deus. Eu não posso vê-lo. Os discípulos chegaram para Jesus e pediram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus, então, tem a sua célebre colocação, diz assim: ô Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você pede para que eu mostre o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Grande dificuldade de perceber que Jesus foi Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, a questão que a gente diz que Deus não é perceptível pelos sentidos, é porque os sentidos eles identificam o mundo material e Deus é espírito. Os anjos são seres espirituais. Eu adentro a presença de Deus e Deus habita regiões celestes. Lógico que os meus sentidos me permitem, por exemplo, ouvir e ler a palavra. Mas através da palavra, essas letras que são físicas,
existe algo por trás dessas letras que é percebido por fé. Por isso que algumas pessoas passarão por esse livro e não verão nada. Outros conseguirão enxergar, além dessas letras escritas há tanto tempo, em tantas culturas diferentes e que atravessou o tempo, eles conseguem serem tocados por essa palavra. Então, nesse sentido é que a gente diz, a percepção de Deus ela vem pelo Espírito Santo. Por isso que sem o Espírito Santo de Deus, eu não consigo conectar nesse mundo sobrenatural, né? Jesus então falava que nós podemos errar não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu gostaria então de dizer uma das dificuldades que hoje as pessoas têm de crer, porque a Escritura, a palavra que a gente chama palavra de Deus, ela tem sido colocada em xeque. O mundo moderno, a ciência, a própria ciência, ela tem tirado a credibilidade da Bíblia, ela tem colocado dúvidas sobre o seu ensinamento, sobre o seu conteúdo, tem tentado tirar a veracidade da palavra e colocá-la um pouco, né, num patamar de mitos e na verdade, hoje o homem acredita que seja o conhecimento científico a grande revelação do presente século. Nós temos que ser científicos, né, nas nossas coisas e que, portanto, a Bíblia, aos poucos, naqueles que se tornam cientistas, a Bíblia vai perdendo esse espaço. Então, quando Jesus disse que a gente pode errar não conhecendo as Escrituras, então a minha fé precisa estar em sintonia com a Escritura. E como fazer hoje, né? Será que a Bíblia entra em colisão com a ciência? Será que a Bíblia, então, o que a Bíblia ensina hoje se tornou contraditório com aquilo que a ciência ensina? Então, em primeiro lugar, para algumas pessoas que olham a Bíblia como um livro de ciência, eles vão encontrar nessa linha de análise um livro que não tem esse propósito. A Bíblia não é uma enciclopédia Barça de 18 volumes, em que você acha respostas para todas as perguntas. Meu tempo de menino, eu ia fazer pesquisa na biblioteca, né? Apesar da biblioteca ter milhares de volumes, todas as vezes eles traziam para a gente a enciclopédia Barça, né? Aí a gente pegava aquele assunto, tinha tudo mais ou menos que eu queria, tinha até uns retratinhos, uma ilustração daquilo que eu buscava, não importava se era de ciência, se era de história, se era de geografia, a enciclopédia Barça era um grande tratado de ciência. Mas recentemente, né, no bazar da igreja, nós recebemos aqui uma enciclopédia Barça para jogar fora. A pessoa descartou. Aí você fala, meu Deus, eram 22 volumes, tinha inclusive um volume de atualizações, que já estavam desatualizadas. Já era uma coisa vencida. E a pessoa então descartou, né, o que para nós naquele tempo era uma riqueza. Mas o que aconteceu com a enciclopédia Barça e com as outras coisas que os homens produzem? A ciência é assim. A ciência, ela todo dia tem alguma coisa nova. Ou ela aprofunda ou ela muda. Por isso que o que é hoje não é mais, né? Daqui a um tempo as pessoas vão mudando. No meu tempo, né, Cabral saiu para descobrir, para contornar a África e descobriu o Brasil. Agora as pessoas já estão dizendo que ele saiu sabendo que o Brasil existia. Nossa, que dificuldade. Eu dou aula, né, há 38 anos e quando eu fiz meu curso no ano entre 75 e 82, eu fiz 2 cursos. O que eu ensino para os meus alunos hoje, muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. Aquilo que me foi ensinado por verdade, quando eu sentei no banco da universidade, né, o próprio conhecimento evoluiu. E por que eu então, né, por que a Bíblia, alguns então a consideram um livro superado? Porque quem olha para a Bíblia como um livro enciclopédico, como sendo um livro que deveria ter todas as respostas, não era esse o propósito quando a Bíblia nos foi dada. A Bíblia,
ela é uma revelação de Deus. Ela é uma revelação de Deus. Ela é uma oportunidade que me foi dada de conhecer uma parte do que Deus é, daquilo que Deus faz, de como Deus se sente. A Bíblia não tem Deus completo. Por que não tem Deus completo? Porque se ele conseguisse caber nesse livro, então o próprio Deus seria limitado. Então, a Bíblia é um livro que traz uma revelação de Deus. Primeira vez que visitei, né, num museu, acho que foi um museu no Rio de Janeiro, e bem assim, na entrada de um corredor, tem uma pedra, e lá embaixo estava escrito assim, né, um meteoro, o maior meteoro resgatado no Brasil. Foi encontrado na Bahia, e 1920 alguma coisa, e alguém doou ele, acho que para o Museu Nacional. Aquela pedra, eu fiquei fascinado, sabe por quê? Porque é uma pedra que veio de fora. Ela é extraterrestre, né? Aí você fica assim, eu olhava aquela pedra ali e falava, gente, isso veio de um outro lugar. Mas ela era uma coisa, né, grande até, perto de outras pedras que eu conheço aqui, mas ela era uma porção limitada. Aí você pensa assim, meu Deus, de onde que será que veio isso? Será que isso deve ter vindo de um outro lugar? Ela é um pedaço de uma pedra maior, né? Será que era um pedaço de um planeta que explodiu? A minha cabeça fantasiava todas as coisas. O fato é que nós conhecemos aquele pedaço de rocha. Aquilo é a coisa concreta que nós temos. Agora, toda a história relacionada à sua existência, à sua origem, de onde que aquilo veio, aquilo fica na nossa imaginação. O que nós temos concreto é aquele pedaço de rocha ali, né? Então eu digo que a Bíblia é um fragmento. A Bíblia é um fragmento de uma visão que não tem fim. É um fragmento do universo mesmo, se eu for pensar, né? Um meteoro, uma pedrinha que saiu de Deus. É uma revelação de Deus que tem uma parte que eu posso olhar, que eu posso visualizar, que eu posso tocar. A Bíblia é uma revelação de Deus. Ela nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então eu creio, sabe, gente, que é muito maior o que está por trás daquilo que eu sei. E quando alguém diz assim, né, de onde veio Deus? Era uma pergunta que eu fazia para minha mãe. Todas as mães, elas lutam com perguntas difíceis que os filhos fazem, né? E eu perguntava, mãe, de onde veio Deus? Ela disse assim, Deus, filho, sempre existiu, né? Aí eu ficava cabulado, mas como é que uma coisa sempre existiu, né? Porque a começar de mim, eu nasci, né? Então a nossa própria dificuldade é essa. Eu sou um ser que nasceu, como é que eu posso entender um ser que sempre existiu? Então as coisas começam por aí. Nossa dificuldade, né? A Bíblia, portanto, ela é a palavra de Deus, porque ela contém a revelação de Deus. E como revelação de Deus, eu acho ela tremenda, eu acho ela inspirada, né? Eu acho que gente, esse texto que a gente lê aqui, né, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você tem algumas palavras. Esse texto tem mais ou menos 3.500, 3.600 anos. Esse texto que eu li para os irmãos, ele tem mais de 3.000 anos. Há 3.000 anos atrás, então, quando alguém se dispôs a falar sobre o início das coisas. Hoje, século XX, aí, é que alguém criou a teoria do Big Bang, tentando dar uma explicação para uma suposta origem, e essa origem é a partir, né, de uma concentração de matéria num ponto do cosmos, né? A matéria estava toda amontoada num cantinho, aquilo explodiu e fragmentos dessa matéria se espalhou e constituiu as galáxias
Mas a explicação do Big Bang é apenas para dizer que a matéria explodiu. Mas e a matéria, de onde ela veio? Ainda tem que se pensar uma outra explicação. A gente consegue entender o que provavelmente existe nos dias de hoje, mas a origem das coisas, ela é uma coisa nublada. Aí você pega um ser humano, né, sem nenhum conhecimento científico que nós dispomos, sem nenhum instrumento, e ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quando ele diz no princípio, então ele está dizendo houve início. E no início Deus existia, porque se diz assim, no início criou Deus, então Deus é antes do início. Olha como numa frase tão pequena alguém consegue captar uma verdade tão grande há mais de 3.000 anos atrás, né? Há muito tempo atrás, porque eu falei de um texto que está escrito, mas esse texto foi contado de geração a geração, antes que a escrita fosse inventada e que alguém pudesse deixar isso relatado. Os céus, né, do princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui no versículo 2, ele diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A expressão no hebraico vazia, tohu, é uma coisa, né, uma expressão meio caótica. Quando alguma coisa está desorganizada, a ponto de não ter nem forma, nem função, quando a coisa é confusa, quando a coisa é um amontoado, né? Quando é uma desordem, ele chama isso de tohu. Então, a terra era uma desordem, o universo era uma coisa desorganizada. Então, ele fala em trevas na face do abismo, então ele fala da ausência de luz, da escuridão, da dificuldade de você discernir o que era precipício do que não era precipício. E alguém se dispõe a falar sobre o princípio das coisas há mais de 3.000 anos atrás, com uma clareza. Eu admiro a clareza do texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tremendo. Se eu talvez fosse pedir assim, como é que você começaria a Bíblia, pastor Sérgio? Como é que eu começaria esse livro se eu fosse começar a falar da obra criadora? Eu não sei se eu teria tanta clareza, tanta nitidez com tão pouca palavra, né? Pouquíssimas palavras, mas muita clareza. Sabe que quando eu digo que a Bíblia não é uma enciclopédia que dá todas as respostas, porque o objetivo da Bíblia, ela foca no projeto criador de Deus e no projeto redentor de Deus para a humanidade. A Bíblia, então, ela tem um foco, e nesse foco ela prioriza aonde a ação principal acontece. Por isso que existem áreas que eu acredito, portanto, que se não estão aqui esclarecidas, é porque isso não é fundamental para aquilo que eu creio. A única vez que eu fui num campo de futebol, eu tive uma grande decepção. Porque eu sempre assisti jogo de futebol pela televisão. E a televisão, a câmera foca aonde a bola vai. Aonde a bola vai. Onde um jogador passa a bola, a câmera vai. Então, você tem uma impressão que está todo mundo jogando. Mas quando você está no campo, você percebe que tem gente que passa 10, 15 minutos sem botar o pé na bola. Por quê? As coisas não acontecem onde eles estão. A história acontece só onde a bola passa. E na verdade, ninguém filma o cara que está lá parado, esperando alguma coisa acontecer. O foco não está sobre ele. Então, por exemplo, às vezes uma das coisas que as pessoas resolvem usar para desacreditar a própria palavra, dizer assim: com quem casou Caim? Caim não está no jogo. Caim estava até escalado num determinado momento, ele fazia parte dos episódios da história. Mas sabe de uma coisa? Caim saiu da história.
com quem ele casou, isso não é fundamental. Se eu der para vocês nome, CPF, tamanho do pé da mulher de Caim, isso não muda em nada a história. Porque ele não fez história. Ele saiu da história. E a Bíblia focaliza quem construiu a história de Deus. Quem construiu a história, o foco então está sobre a história. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde morava Abraão? Morava em Ur, na Caldeia. Ele era o único homem que existia em Ur? Não. Ur era uma metrópole daquele tempo, uma cidade enorme de um país extremamente desenvolvido, né? A cultura estava ali naquele tempo. Mas por que Deus não contou a história das outras pessoas? O que aconteceu com as outras pessoas que moravam em Ur? Não interessa. Quem viveu, sabe, quem morreu lá, quem morreu no caminho, isso não interessa. Sabe por quê? Porque quem construiu a história foi Abraão, e o foco está sobre Abraão. Então a Bíblia, ela focaliza um projeto de Deus. Por isso que as respostas estão aonde a história acontece. A Bíblia não procura esclarecer a história de Ur, quem foi o rei de Ur, quem criou Ur. Não, ela pega Abraão, manda que Abraão saia de Ur. Abraão obedece a história e a história acompanha a migração desse homem, conta as histórias da sua passagem, conta os episódios dele com Deus, dele com as outras pessoas, e só os episódios que têm significado. João usa um determinado momento na sua narrativa, que ele diz assim: há porém tantas outras coisas que Cristo fez e falou, que se fosse escrever nos livros não caberiam no mundo. Mas estas foram escritas para que você cresce, para que você soubesse que ele é o Filho de Deus e que você, crendo, tenha vida no nome dele. Então, a Bíblia é, antes de mais nada, um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé, em que eu aceito por fé. E fé é, antes de mais nada, uma opção. A gente decide crer ou não. Essa é a primeira opção, é a primeira escolha que todo ser humano está submetido. É interessante porque o ateu, né, ele disse que não crê porque né, a ciência não prova a existência de Deus. Mas se você for analisar tanto o ateu quanto o que crê, ambos fazem uma opção. Ambos têm que fazer uma escolha. Sabe aquela história, né, que a gente diz, né? O Big Bang diz que toda a matéria do universo estava num único ponto e que essa matéria explodiu, e nessa explosão as galáxias surgiram e elas estão se afastando uma das outras em movimento retilíneo uniforme, portanto em velocidade constante. Tudo indica que isso possa ter acontecido. Tem-se até uma ideia de em que época que isso aconteceu. A ciência tem uma fundamentação e ela pode até provar isso. Aí você diz assim, então tá, toda a matéria do universo estava aqui nesse ponto. Aí você pergunta assim, e de onde veio essa matéria que explodiu? Aí eles têm que dizer assim, não, a matéria não foi criada. A matéria sempre existiu. O que aconteceu é que ela amontoou ali, sabe-se lá por quê, explodiu e sabe-se lá por quê, né? Então, quer dizer, na verdade, aí você chega naquela questão. O ateu, o materialista, diz que a matéria sempre existiu e nunca foi criada. Que o que existe sempre existiu. Não teve origem e não vai ter fim. Qual é meu conceito de Deus? É uma coisa que sempre existiu, que não teve começo e não vai ter fim. Qual é a diferença entre a minha fé e a dele? É que eu acredito num ser pessoal. E ele acredita na matéria. Nós dois somos loucos do mesmo jeito. Ele, por admitir que a matéria sempre existiu e que, portanto,
não existe, né? A matéria, quer dizer, para mim aquilo inicialmente é Deus. Então quem é Deus para mim? É alguém que existe antes de todas as coisas, é alguém que não foi criado, ele é antes de todas as coisas, e a partir dele todas as coisas vieram a existir. Eu escolhi essa crença. E o ateu escolheu a matéria. Então, quer queira, quer não, até entre o crer ou não crer, é uma opção que eu faço. Então, eu decidi crer. Eu escolhi crer. E a partir desse momento, né, que eu escolhi crer, porque é uma opção que todo ser humano vai ter que fazer, quer queira, quer não, gente, todo mundo é pressionado a respeito dessa pergunta. Né? Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu tenho que ter, todo ser humano tem que ter uma resposta que atende a si mesmo. Meu pai tinha um sobrinho, assim, uma pessoa assim muito divertida, e ele às vezes, meu pai dava umas prensas nele a respeito de religião, e ele dizia assim: ó tio, eu não tenho coragem de dizer que Deus não existe, porque lá no fundo eu tenho medo dele existir. Então é o seguinte, eu não falo que ele não existe, porque lá no fundo eu tenho um medinho dele existir. Então é o seguinte, cada ser humano vai ter que chegar a essa resposta. Se você então não crê que Deus existe, então você é materialista. Então você vai tocar a sua vida dessa forma. A vida é isso aqui, a única coisa que existe é o que eu vejo, e posso pegar, e portanto a vida consiste em ter todas as experiências com essa matéria. Então eu vou acumular tudo que eu puder, eu vou comer tudo que eu puder, eu vou encostar em tudo que eu puder, né? Eu vou ver tudo que eu puder, porque a hora que eu fechar os olhos também acaba não, né? Eu viro poeira e essa poeira vai andar por aí, né? E na verdade essa é a visão. Agora, a partir do momento que eu decidi crer e que essa é uma opção que eu fiz, então eu vou procurar entrar em contato com essa realidade sobrenatural. Aí as religiões existem como parte dessa fome que o ser humano tem de Deus. Porque esse meu parente que dizia que no fundinho ele tinha medo de Deus existir, né? Então, na verdade, muita gente em muitas culturas, né? E você vai ver que a terra toda e cada povo que se desenvolveu, cada cultura desse mundo, cada país desenvolveu algum tipo de religião. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando batia o olho na natureza, quando ele batia o olho no céu, ele tinha aquela impressão de que alguma coisa sobre ele existia. Gente, essa é uma sensação que depende de pessoas que conheçam ou não a Bíblia. Essa sensação que te bate, né, quando você olha o universo, quando você olha a natureza, a sensação de que tem uma mão por trás disso é inquietante. É inquietante. Então eu escolhi crer. E quando eu escolhi crer, eu resolvi buscar um Deus que eu me identificasse, portanto, com a sua forma de ser, de pensar e de agir. Existem muitas divindades, muitas religiões, e por isso também as pessoas vão em busca de uma fé que lhes explique algumas coisas que, né, ele vai ter que aceitar também por fé. Eu decidi ser cristão. Então eu decidi crer num Deus que é único, que se manifestou na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Eu decidi crer num Deus que criou todas as coisas. Eu decidi crer num Deus que fez as coisas por etapas. A criação veio por etapas. Eu creio que Deus colocou o homem nessa criação na última etapa. Eu creio, portanto, que houve uma queda nesse projeto original. Por que houve essa queda no projeto original? Porque esse ser colocado por Deus na obra criadora, ele foi criado livre, e ele podia seguir e obedecer, ou ele podia seguir seu próprio caminho, né? Então ele foi criado livre, e houve pecado. Portanto, eu acredito que houve pecado. Eu acredito então que havia uma perfeição inicial. Então eu acredito que houve queda. Eu acredito, portanto, então que Deus, a partir dessa queda, Deus está em busca do resgate da sua obra criadora.
eu decidi crer que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Eu decidi aceitar a Bíblia como revelação desse Deus. Eu resolvi aceitar Jesus como a encarnação desse Deus. Resolvi crer que Ele foi o Cordeiro de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu decidi aceitar isso por fé. Eu acredito que Ele subiu ao céu. Eu acredito que Ele falou que ia voltar. E eu espero por essa volta. Isso para mim são escolhas. Nenhuma dessas coisas que eu disse para vocês eu posso provar que eu esteja certo. Nenhuma dessas coisas. Mas eu aceitei por fé. Eu sou professor de biologia e entre as cadeiras que eu leciono, eu tenho que falar sobre a origem da vida e evolução. E meus alunos sabem que eu sou pastor. E uma das perguntas que eles me fazem, que eu ensino para eles aquilo que a ciência diz que é, porque o que vai cair no vestibular é o que a ciência afirma que hoje é o conhecimento. Né? E mesmo que esse conhecimento já tenha mudado várias vezes, então existe uma explicação hoje que é o que vai ser cobrado deles. E então é isso que eu falo. E eles dizem assim, o senhor não tem conflito? Não tem conflito, né? O senhor assim, não, eu não tenho conflito algum. Por quê? Porque a minha fé diz que Deus fez todas as coisas. Segundo, a minha fé declara que Deus fez as coisas por processos. E que cada transformação teve a ação dele. Agora, como essas coisas aconteceram, em que tempo que essas coisas aconteceram, a Bíblia não entra em questão. O que a Bíblia afirma, então? Que Deus fez. E que Deus fez cada coisa. É isso que é a minha fé. Se Deus usou um processo ou outro para fazer as coisas, isso compete aos homens tentarem descobrir. É isso que os homens fazem com o corpo. Eles, né? A gente tem umas descobertas assim tão estranhas, né? No século deixa eu ver aqui. Foi no século XVIII. Não, foi século XIX. Alguém, né, depois de inventar o microscópio, descobriu que todos os animais eram constituídos por células. Uma outra pessoa, estudando só plantas, descobriu que todas as plantas eram constituídas por células. Há quanto tempo que as plantas e os animais eram constituídos por células? O fóssil mais antigo tem 3,5 bilhões de anos. Então, há 3,5 bilhões de anos que as células existem, mas o homem só descobriu no século XIX. Aí depois, né, alguém descobre que as células dividem. Olha que coisa tremenda que eles descobriram. Né? Em 1885, alguém descobriu que uma célula virava duas. Olha que coisa fantástica. Alguém descobriu uma coisa que aconteceu, já vinha acontecendo há bilhões de anos. Então, o que a ciência para mim, que fui educado também na ciência, a minha formação não é só de fé. A minha formação também é científica. Então, na verdade, o que o homem tem feito? O homem tem descoberto as coisas. Na década de 40, quando os homens descobriram que tinha energia no centro do átomo, e que o átomo podia ser, isso porque já tinha descoberto o átomo, né? Que o átomo também já existia quando? Quando é que o átomo existia? Antes do Big Bang. Então, o átomo já existia há 20 bilhões de anos, eles descobriram o átomo no século XIX. Né? Então, o que eu estou falando? O homem, na verdade, vem descobrindo. Aí ele descobriu que se ele partisse o núcleo, sairia uma energia enorme de lá. Aí, a mente criadora do homem falou assim, dá para fazer uma bomba com esse negócio, né? Já pensou a energia que dá para a gente fazer com, né? E ele fez isso mesmo, né? Uma das primeiras coisas que ele fez quando descobriu a energia atômica foi fazer uma bomba. Mas a energia atômica já existia, gente, há 20 bilhões de anos.
Os átomos já existem há 20 bilhões de anos. O mundo está encantado com a genética nesse tempo, que realmente foi nesse século, final do século XX, começo do século XXI. A ciência que mais avançou é a genética, e o homem tem descoberto coisas tremendas. Quando eu fiz faculdade, não se sabia quantos genes o ser humano tinha. Aí fez o mapeamento, né, do genoma humano recentemente, descobriu-se que nós temos aí em torno de 38 mil genes. Que maravilha! Já descobriram que cromossomos que eles estão. O que eles inventaram até agora? Nada. Eles só estão descobrindo. Eles vão descobrindo. E outra coisa, Deus, ao fazer as coisas, Deus as fez por processos. Então o homem descobriu que, por exemplo, dava para pegar um gene que produz a insulina, que é um hormônio usado, né, para controlar o açúcar no sangue, e jogar esse mesmo gene numa bactéria e fazer essa bactéria produzir a insulina, ao invés de tirar a insulina do pâncreas de porco morto. O homem descobriu o processo, porque Deus fez um processo, né, do DNA recombinante. Então, o que o homem descobriu? Um jeito de transformar. Mas essa é a função do homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o ser humano, ele, por exemplo, ele não consegue criar. O ser humano consegue recriar. Por exemplo, esse copinho de água aqui, ele é feito de quê? Ele é feito de plástico. Esse plástico vem de onde? Plástico é petróleo. O homem descobriu resíduo, petróleo é resto de quê? De planta e de animal que viveu, sabe-se lá, há quantos milhões de anos. Mas tem ainda cadeias carbônicas que o homem consegue transformar isso em fio de tecido, consegue transformar isso em medicamento, em combustível, em plástico, é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos parte dessa genialidade de Deus, eu creio, né, porque nós temos algo de Deus. Mas nós, seres humanos, nós estamos em processo de descoberta. A genética, então, o homem tem conseguido, né, o homem tem pensado em clonar, o homem tem pensado, por exemplo, né, em separar células e criar órgãos. Eu acho que ele vai chegar lá, né? Ele pega uma célula uma célula ainda pouco diferenciada e vai produzir um coração com essa célula, porque daqui a algum tempo ele quer ver se não depende de doadores de órgãos para os transplantes. E se de repente, por exemplo, eu guardar o meu cordão umbilical, quem sabe eu possa fazer um coração com as minhas próprias características que não vá ter rejeição. Mas tudo isso que o homem está pensando em fazer é só descoberta do que Deus já fez. É só utilização do conhecimento que estava encoberto. Para mim, a ciência tem uma função: é explicar as coisas que existem e recriar a criação de Deus, dando a ela outras formas. Dá nome, né? Exatamente. Dá nome, né? Os átomos são assim, né? O homem deu nome, né? Hélio, hidrogênio, né? Ferro, chumbo, a prata. São nomes que Deus, né, que os homens foram dando aos elementos que iam sendo descobertos. E assim, portanto, a ciência, então, na verdade, e eu que passei por ela, a ciência me encantou. A ciência me encantou. Gente, a primeira vez que eu vi um microscópio na minha vida foi na universidade. Eu vim de escola pública, a gente via os desenhos das coisas, né, no livro. Mas um dia, pegaram, né, uma gota do meu sangue e eu olhei o meu sangue ali no laboratório. Eu vi minhas próprias células, né? Um dia nós fomos na represa da escola de agronomia, coletamos água.
e botamos uma gota daquela água para a gente ver no microscópio. Gente, pela primeira vez eu vi algas, que coisa linda. Protozoário, bichinho, de uma célula só andando ali naquela água, né? Eu vi, cada coisa que eu via, eu apaixonava. Cada coisa que eu via, eu apaixonava, né? E a química, nossa, eu fiz química orgânica, logo no primeiro semestre que eu cheguei. Gente, que coisa tremenda, né? Fazer destilação. Na nossa aula, nós extraímos óleo de mamona e aprendemos a fazer sabão com óleo de mamona. Eu chegava em casa, eu contava para minha mãe, tadinha da minha mãe com 4 anos primário, eu ia contando aquelas coisas, que nem chega menino, né, chega entusiasmado, e eu fiz aspirina, gente, eu fiz aspirina no laboratório, cada coisa, né, fiz anatomia humana, que coisa tremenda, gente do céu. A primeira impressão quando você entra numa sala de anatomia, aquela defuntada, tudo escurecida de formol, tudo cortado, parecendo um açougue de gente, é uma visão esquisita. Mas quando você resolve conhecer, quando você vai ler sobre o corpo, quando você vai descobrir a perfeição com que as coisas estão articuladas. Gente, o corpo humano é tremendo, o corpo humano é tremendo, ele espelha um projeto que os homens ainda não conseguiram desvendar por completo. Ele é tremendo, tremendo, gente. E cada coisa que a gente via, cada coisa que a gente foi descobrindo, eu fiz na área de química, eu fiz na área de plantas, coisas lindas, fósseis, fiz paleontologia. Que coisa tremenda conhecer a natureza que já existiu, né? Então, era interessante porque cada matéria que eu fazia, eu vou ser professor desse negócio, eu vou ser professor desse. Então eu mudei de profissão lá muitas vezes, né? Aí acabei professor de tudo um pouquinho, né? Porque acabei falando um pouco de tudo isso. A universidade me ajudou a crer. A universidade não abalou a minha fé. Sabe por quê? Porque quanto mais eu aprofundava na riqueza, na complexidade da vida, né? Quanto mais você mergulha nisso, você tem duas opções. Ou você crê mais, ou então você fica maluco, né? Ou você fica maluco. Eu não tive nenhuma crise de fé. Quais são as crises que hoje, então, as pessoas, eu vejo, né, que a maior parte das pessoas tem? As narrativas bíblicas, para mim, elas são verdade. Elas são verdade. Então, para mim, se a história da criação do homem é essa, eu creio. Essa narrativa foi descrita por alguém que recebeu uma revelação de Deus, não foi ditado. Deus não falou assim, senta aí que eu vou ditar para você. O ser humano foi feito assim, eu misturei carbono, hidrogênio, oxigênio, na proporção de 65% de água. Não, Deus não deu uma receita, de ser humano. Então, o ser humano, né, aos poucos foi descobrindo do que ele mesmo é constituído. Mas, quando Deus falou que ele havia feito o homem, é interessante, aí você vem nesse livro aqui, numa narrativa que tem 3.800 anos, e diz assim, né, que o homem foi feito do pó da terra, né? O homem foi feito do pó da terra. Olha que coisa tremenda. Gênesis 2 assim, então formou o Senhor ao homem do pó da terra. O que é pó? Pó é carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, magnésio, ferro. É tudo. Nós não somos feitos de nada que não exista na própria
terra. Deus pegou dos próprios elementos da natureza e nos fez. E outra coisa, diz que nós fomos feitos de barro. Por quê? Deus misturou água no pó. Os homens sabem hoje que nós somos feitos 65% de água, 1% de sal e 34% de proteínas, gorduras e açúcares. Essa é a nossa composição. Aí você pega um homem há 3.800 anos atrás e ele diz assim: nós fomos feitos do pó, nós fomos feitos de barro. Deus nos fez das coisas da natureza. Ah, teve um soprinho. Aí é que está. Sabe, a vida ainda é um mistério. Sabe por quê? Porque o homem sabe do que ele é feito. Ele sabe quantas gramas de oxigênio ele tem, quantas gramas de carbono ele tem, quanto percentual de água ele tem. E sabe, e se ele... Sabe que esse programa de receita na televisão, que fica assim, todas aquelas vasilhinhas com os ingredientes, bote 100 gramas disso, 2 dentinhos daquilo, né? Então, se você pegar e botar só os componentes todos num prato e falar assim, vai misturando aí, o homem não consegue chegar na vida. Por exemplo, ele tem se gloriado em clonar. Eu creio que o homem vai clonar, se já não clonou, fazer cópias dele mesmo. Mas como o próprio, né, como a expressão que eu acabei de usar diz, são cópias de nós mesmos. O homem, quando quer criar, ele precisa pegar a vida que já existe. É como um fogo que ele quer levar para casa, ele precisa levar a brasa de um lugar onde o fogo já foi aceso. A vida ainda não foi criada, a vida só tem sido recriada, estudada e perpetuada. Então a vida para mim, ela é divina, ela é a fagulha divina, e por mais que os homens estudem, e por mais que os homens a compreendam, e por mais que os homens já saibam como a vida funciona, como a vida se propaga, eles ainda estão descobrindo o que Deus fez. Então, por exemplo, aí o Adão e a Eva, para mim, o primeiro ser humano com quem Deus estabeleceu uma relação, né? O primeiro ser humano que estabeleceu uma relação com Deus foi Adão. Adão foi alguém criado por Deus, que conseguiu estabelecer uma relação com o seu Criador. A humanidade começa no sentido racional a partir do momento que um ser criado por Deus consegue estabelecer uma relação com o seu Criador. Eu falo que meu cachorro é quase humano, o Zé Manuel. E o Zé Manuel é inteligente. E o Zé Manuel é esperto. Mas ele não consegue estabelecer uma relação com o Criador. As relações dele são todas instintivas. É isso que nos faz diferentes. Então, no meio da obra criadora de Deus, um ser criado por Deus, no final das coisas, depois de tudo. E nesse aspecto, a ciência, como ela é apenas descobridora, a ciência já descobriu que nós somos a última espécie que apareceu na Terra. Gente, não tem conflito. Não tem conflito. O Senhor prepara a terra, depois da terra pronta, a vida aparece. A vida veio aparecendo por etapas, né? A vida veio aparecendo por etapas. E em cada etapa acontece uma coisa. Então, Deus optou por criar por processos. É visível em Gênesis, né, que a criação é um processo divino. Né? Deus vem realizando processos desde o início das coisas. Alguém pensa assim, bom, e a questão do literal? Houve o primeiro dia, o segundo dia. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que esse dia foi de 24 horas. Eu acredito que o tempo é uma coisa que existe para nós. Nós medimos o tempo. Mas para quem existe antes do tempo, para quem o tempo não existe,
Para Deus o tempo não existe. Tem até um pedaço, né, do Novo Testamento que diz isso, né? Porque 1000 anos para Deus é como a tarde do dia que passou. Para Deus não existe tempo. Mas, quando eu vejo na descrição de Gênesis de que a obra criadora foi feita, teve o primeiro dia, teve o segundo dia, o que é o dia? Né? O que é o dia? O dia é o momento em que as coisas acontecem. Porque à noite a gente para. Ou a gente interrompe o que está fazendo. Na descrição de Gênesis, por exemplo, está escrito assim, né? Quer ver uma coisa? O versículo 5 diz assim: chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Né? O que diz o versículo 8? E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Né? Aí ele vai descrevendo. O versículo 19 diz o quê? Houve tarde e manhã o quarto dia. Todas as vezes o autor repete que houve tarde e manhã. Houve noite. Entre a tarde e a manhã, houve noite. Por que ele fala então só em tardes e manhãs? Porque era onde as coisas e as ações de Deus aconteciam. Então eu creio que quando Deus agia e quando Deus realizava, é como o padeiro que vai fazer pão. Ele chega lá para fazer pão, ele tem que primeiro o quê? Misturar os elementos da massa. Depois o que ele tem que fazer? Ele tem que esperar a massa crescer. Então tem um período que o próprio Criador dá um tempo para que a criação se ajuste. É como você lança mesmo os elementos, né? E para que a própria vida aconteça. Então, quando Deus criava, por exemplo, um princípio de vida, esse princípio de vida tinha que procriar, tinha que encher, tinha que povoar. Então, eu creio que as noites existem na obra criadora como o tempo entre as ações de Deus. Deus agia e de repente dava um tempo, aí ele voltava, agia novamente, dava um tempo, voltava, agia novamente. E eu acredito que a obra criadora, ela se encerra. Aí nesse ponto eu não consigo acreditar no que a ciência me diz. A ciência diz que as coisas continuam sendo criadas. E eu acho que a obra da criação acabou. E daqui para frente, o que tem acontecido com a criação é que essa criação está passando por processos de transformação e de degeneração. Né, as rochas estão se desagregando, né? As mutações têm acontecido com os seres vivos. Nós temos visto, né, algumas espécies sumindo, algumas características desaparecendo. A sensação que eu tenho é que a obra concluiu-se. E a partir dessa conclusão, nós chegamos ao dia de hoje. A história não concluiu, a criação concluiu. A história não. Por quê? Porque a história, ela vai prosseguir. Deus tem um projeto para o homem que é um projeto eterno, em primeiro lugar, uma coisa difícil de entender para nós que somos limitados, né? Deus tem um projeto eterno para o ser humano, uma vida que será eterna. Por que será que Deus fez um universo tão grande? É porque o projeto de Deus tem a própria dimensão do universo. Eu não acredito que o que Deus tem para quando Ele, né, restabelecer esse projeto no início, eu creio que o universo será a habitação dos seres humanos. Eu creio que o ministério de Deus será pelo próprio universo, as ações de Deus no universo inteiro, porque hoje, né, uma das coisas que mais intriga o homem é não encontrar outras formas de vida em outro lugar, gente. É a ciência que diz isso.
ciência não consegue achar outras coisas vivas por aí. A vida parece que está por aqui, né? Então, até mesmo quando você fala assim, você acredita que tem vida em outro lugar? Você acredita em ET? Até o verbo é acreditar, sabe por quê? Porque a ciência não provou. E ela tem procurado, mas não encontrou. Aí você fica pensando assim, meu Deus, essa coisa desse tamanho, esse universo desse tamanho, com essa bolinha, né, de terra desse negocinho no meio do universo gigantesco, e nesse meio dessa bolinha tem tem um povo aqui jogado aqui. Gente, quando você olha você em relação a esse universo, gente, a gente é pequeno demais. A gente é pequeno demais, sabe? Para a dimensão do que as coisas são. Aí eu penso assim, a Cleia está fazendo horta, né? Nós fomos comprar as mudinhas prontas, porque ela estava com pressa, ela não quis fazer a semeadura. Então disseram que lá na feira né, de Aparecida tinha um cara que vendia as mudinhas prontas, né? Então você sabe, a sensação que eu tenho é que Deus está fazendo as mudas. Eu acho que Deus está fazendo as mudas. Deus tem um projeto enorme, um plano enorme, que não consegue ser captado pela nossa própria mente, mas Ele tem um projeto para o universo inteiro, para a eternidade toda, e isso passa pela nossa vida. Mas isso eu aceito por fé. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso me posicionar na minha fé a respeito das Escrituras. E como fazer em relação ao que a ciência ensina e ao que a Escritura ensina? Primeiro, o que a ciência tem feito é descobrir. É descobrir. Evidentemente, o que a ciência descobre é o que Deus fez. É o que Deus fez, gente. Ele só conta. Ele é antes do tempo. O tempo já existia antes de haver seres humanos. Então é o seguinte, o que a ciência tem descoberto é o que os homens, é o que Deus já fez, gente. As coisas, né? Então, sabe, quando a gente então procura negar o conhecimento científico, eu acho que a gente entra em conflito. O que aconteceu com a igreja quando Galileu Galilei declarou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol. Galileu disse isso. E a igreja foi no Salmo 19, que eu li na abertura de hoje, e disse: isso é heresia, porque está escrito na Bíblia, é que o Sol é que sai daqui, percorre o céu e se bota lá. E eles condenaram Galileu, excomungaram Galileu, porque Galileu dizia que era daquele jeito. Esse Papa João Paulo II foi que redimiu Galileu, tirou ele do inferno, porque jogaram ele no inferno por causa disso, tirou ele de lá, falou: olha, houve um engano aqui nas nossas anotações, né? Galileu foi não é readmitido, eu esqueci, ele foi reabilitado, esse é o termo exato, né? Ele foi reabilitado pela própria igreja. Por quê? Gente, a criação foi dessa forma. E o salmista, no Salmo 19, ele escreveu na revelação que ele tinha. Porque ele estava parado, o sol estava ali de manhã, aqui meio-dia, lá no fim da tarde, para ele era o sol que andava. Mas a partir do momento que a ciência entende que é a Terra que gira em torno do sol, ela não está negando a Bíblia. O Salmo 19 diz que foi Deus que fez o sol, que como um noivo percorre os aposentos, e que nada refoge ao seu calor, né? A criação, a Bíblia não se propõe, portanto, a contar que o modelo, né, do sistema solar, não, gente, isso é para enciclopédia Barça. A Bíblia, ela fundamenta a minha fé. Então eu vou dar sequência a isso no encontro que vem, mas eu quero reafirmar diante dos irmãos, né, que me ouvem nessa noite,
eu decidi crer. Eu decidi crer. E eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Eu sei que a ciência é a revelação humana da criação de Deus. E para mim o grande erro da ciência é tentar tirar Deus da obra da criação. Então eu disse para os meus alunos, eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir evolução, nada disso. Se houve evolução, então Deus transformou uma coisa em outra. Deus. Porque Deus pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Mas dizer que Deus não existe e que as coisas são obra do acaso, aí eu tenho grande dificuldade de admitir o acaso, né? Essa é a minha questão. Então eu disse para os meus alunos, eu sou criacionista por quê? Porque eu não consigo ver que a obra criadora é uma obra do acaso. Pode ter acontecido aquela explosão no início? Pode. Quem estava por trás da explosão? Deus. Quem estava coordenando as coisas foi Ele. Quem continua no comando das coisas é Ele. Nós somos criaturas e existe um ser superior que tem o controle de todas as coisas e, portanto, nada que os homens digam vão ferir aquilo que eu consegui crer. A questão de crer, que eu disse, é uma decisão, né? Estou finalizando. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a entrar numa... Não, ele só deu voltas em torno da Terra. Ele não foi à Lua. É o Armstrong. Então diz que o Yuri Gagarin era ateu, né? Então ele disse, na entrevista de saída dele, né, de chegada da expedição dele, ele faz uma declaração zombadora. Ele diz assim, eu estive no céu e não vi Deus. E os astronautas da Apollo 11 que estiveram na Lua, então diz assim, os astronautas que foram à Lua, que foram muito mais longe do que ele, né? Diz que de lá eles oraram a Deus, né? Então eles foram bem mais longe do que o Yuri Gagarin e eles de lá oram a Deus. Eles disseram que quando viram a Terra de fora, vista de longe, eles se encantam, porque a Terra prega, a própria Terra é uma pregação. Armstrong ficou encantado, né, a respeito daquilo que ele viu. Eu entendo que essa geração está confusa porque a igreja cometeu muitos erros e a igreja tem sido bombardeada por causa dos seus erros cometidos, né? A igreja na Idade Média, a igreja desvirtuou o ensino, a igreja matou gente séria, né, na Inquisição, a igreja se corrompeu, mas a igreja não é Deus. A igreja não é Deus. E eu sei então que as pessoas hoje olham para Deus, porque quer queira, quer não, acaba sendo Deus percebido através da igreja, e a igreja está com problemas. Então ele acaba vendo, né, nós acabamos por passar para as pessoas uma imagem de Deus capitalista, que quer nosso dinheiro, né, um Deus que está arrancando o que as pessoas têm, um Deus que aceita manipulação, né? Mas isso somos nós que passamos. Mas as pessoas, quando elas querem ter um conhecimento de Deus, e isso a Bíblia ela é reveladora, a Bíblia mostra um Deus criador, um Deus envolvido com o ser humano, um Deus preocupado em resgatar, em salvar esse ser humano, em recolocar esse ser humano de volta no lugar de origem. E eu quero falar um pouco ainda sobre isso, sobre esse conflito do crer ou não crer. Mas essa é o resumo do que a gente quis dizer hoje. Crer é uma opção. Se você decidiu crer, creia. E que as coisas que venham a dizer, né, eu decidi que creio. E, portanto, eu vou caminhar crendo. E no final tem muitas coisas que eu não tenho respostas, porque a própria Bíblia não tem respostas para todas as perguntas
dos homens, né? Com quem casou Caim, né? Se o dilúvio foi só lá ou se foi no mundo inteiro, tem gente que... não sei. Não sei. Ah, e Noé vivia 600 anos, essas pessoas viviam 600 anos. Está escrito ali. Eu quero crer que a vida diminuiu de tamanho. Não sei como nem porquê, não me pergunte. Aí que se você for nas mutações, talvez você perceba que algumas mudanças no código genético da espécie aconteceram e a vida pode ter sido encurtada. Por que pode ter sido encurtada? Gente, qual é o animal que vive mais tempo? As tartarugas. Aquele bicho esquisito, com aquele casco pesado, com um cérebro desse tamanhozinho, né? Bota o ovo ainda e vive 180 anos. Não usa antibiótico, né? Não tem, né? Não toma, não conhece as proteínas, as vitaminas, e ela vive 180 anos na boa, na boa. Então, você sabe de uma coisa? Eu acho que um dia nós vivemos mais, sim, mas o pecado vem diminuindo a nossa vida. O diabo, né? Vem roubando a possibilidade da gente ter vida. Mas Deus diz que tem vida abundante, reservada para os que creem. Uma vida que terá começo e não terá fim. E é por isso que eu espero.